Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de comédia musical de 2022, Lili Lili Crocodile. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Na cidade de Nova York, Hector está tentando se tornar um showman. Ele é especialista em magia, canto e piano. Infelizmente ele não é procurado em lugar nenhum. Todos os donos de teatros e audições conhecem seu rosto e já sabem que ele não tem nada a oferecer. Sentindo que precisa de algo novo, Hector visita uma loja de animais exóticos para encontrar algo que possa levar para o palco com ele. Quando ele ouve uma curiosa voz cantando, ele a segue para encontrar um bebê crocodilo cantando dentro de sua gaiola. Hector acha que ele é perfeito e imediatamente o compra, decidindo chamá-la de Lili após a placa desbotada na gaiola. Assim que leva o garotinho para casa, Lili se mostra tímido e nunca fala, mas com algumas músicas tocadas pelo próprio Hector, Lili se abre e se junta a Hector para praticar uma rotina de canto e dança. O próximo passo é alugar o teatro para a apresentação do novo time e, como Hector não tem mais dinheiro, ele coloca sua casa de aranito como garantia. Depois de muito ensaiar e cobrir a cidade inteira com cartazes, finalmente chega o dia do show. Mas infelizmente Lili fica com medo do palco e congela na frente do público. O show é um fracasso total, e Hector deve pagar com a casa, mas vai deixar Lili escondido no sótão enquanto ele sai na estrada para tentar reaver algum dinheiro. 18 meses depois, a família Prim se muda para a antiga casa de Hector. O Sr. Prim é um professor de matemática que não tem controle sobre seus alunos, e a Sra. Prim é uma dona de casa que escreveu muitos livros de receitas sobre alimentação saudável, pelos quais é obcecada. O filho deles, Joshi, sofre de ansiedade e um monte de fobias. Então ele não está muito feliz em se mudar para uma cidade grande e cheia de perigos. Assim que a família chega, eles encontram o vizinho de baixo, o Sr. Grumps, e sua gata Loreta, que não parece gostar muito de sua dona. Grump é um homem muito rígido e rabugento que reclama de tudo e não perde tempo em lembrar os recém-chegados de seguirem as regras de moradia ou ele chamará um advogado. Os pais estão muito felizes por estar em uma nova casa e o Sr. Prim tenta torná-la mais caseira pendurando as memórias de seus dias como campeão de luta livre. Josh tem um andar inteiro para ele, mas ele odeia porque à noite ele pode ouvir todos os tipos de barulhos estranhos vindos do sótão. Ele decide ir investigar, e é assim que encontra Lili dentro de uma caixa de vidro se passando por uma boneca. Há também uma nota de Hector pedindo aos novos inquilinos que cuidem de Lili porque ele é seu bem mais precioso. Josh acredita que Lili é falso e o ignora por enquanto. Na manhã seguinte, a Sra. Prim leva Josh pelas ruas movimentadas de Nova York e pelo metrô lotado para confortá-lo em sua ansiedade e garantir que ele chegue à aula. Nos corredores da escola, Josh já começa causando uma péssima primeira impressão ao se deparar acidentalmente com um grupo de dançarinos liderados por Trudy no meio da gravação de seu clipe para as redes sociais. O resto do dia continua sendo péssimo para Josh porque ele não sabe se socializar. Então ele passa os intervalos e almoça sozinho. Mais tarde, em casa, Josh pesquisa no Google dicas sobre como fazer amigos e confere o canal de Trudy para segui-la. Nesse momento, Loreta aparece na janela para beber o leite que Josh deixou para ela, e Josh aproveita para trazê-la para dentro para desfrutar de sua companhia. Quando barulhos estranhos começam a vir do sótão novamente, Josh leva a Loreta com ele para investigar e desta vez eles esbarram em Lili enquanto ele ainda está se movendo. Loreta imediatamente sibila para ele e ataca. Então quando Lili abre a boca surpreso, o gato acidentalmente pula para dentro e é engolido. Josh grita de preocupação, assustando Lili. E agora o menino tem que seguir o crocodilo para fora da janela. Isso significa descer pela escada de incêndio, o que é difícil para Josh porque ele tem medo de altura. Mas ele avança pelo bem de Loreta. Enquanto Grumps ouve os barulhos do lado de fora e começa a desconfiar, Josh persegue Lili pela cidade até chegar a um beco assustador onde é abordado por um homem enorme que tenta roubá-lo. Lili não consegue deixar Josh em perigo, então ele assusta o ladrão com um rugido alto. Depois que o homem foge, o rugido ajuda a Lili a vomitar Loreta, e Josh o convence a ficar, pedindo-lhe que o guie de volta para casa. Na manhã seguinte, a Sra. Prima está terminando de desembalar os ingredientes de um monte de caixas e encontra um saco de cerejas com cobertura de chocolate, que ela quer jogar fora porque não são saudáveis. O Sr. Prima acha isso meio triste porque ela adorava aquelas cerejas. Então ele só finge jogá-las fora quando leva o lixo para fora. Enquanto isso, Josh vai ao sótão para agradecer a Lili pela aventura da noite anterior, presenteando com sua carta favorita de seu baralho de heróis. Depois disso, Josh choca a sua mãe pegando atalhos pela cidade para ir à escola,
Sentindo-se mais confiante graças a Lily, ele até pega o metrô sozinho sem precisar que a mãe acompanhe. Mais tarde, quando a senhora Prim volta para casa, ela assiste a vídeos antigos da família e se pergunta se está começando a perder o filho. Lily vê isso porque está se esgueirando pela casa aí. Quando a senhora Prim começa a chorar, ele decide tentar animá-la deixando o saco de cerejas na porta dela sem ser visto. Infelizmente, em vez de ver isso como um incentivo, a senhora Prim os joga no lixo. Enquanto isso, na escola, Josh está na biblioteca lendo sobre crocodilos quando vê Trudy passar, então decide tentar fazer amizade com ela. Infelizmente, ele ainda é estranho e não sabe o que dizer, levando Trudy a confessar que o acha um esquisito, mas ela o segue nas redes sociais de qualquer maneira. À noite, Josh foge de casa com Lily e Loretta novamente porque quer mais aventuras. Lily ensina a Josh a superar seus medos de grosseria e eles vão mergulhar no lixo fora dos restaurantes, reunindo o suficiente para fazer um banquete no telhado de seu prédio. Josh está hesitante, pois deveria comer apenas coisas saudáveis, mas Lily muda de ideia empurrando alguns doces para dentro dele, impressionando com o sabor. Enquanto Josh experimenta a comida que nunca comeu antes, ele conta a Lily mais sobre sua vida, como o fato de a atual senhora Prim ser sua madrasta porque sua mãe de sangue morreu quando ele tinha 2 anos. Josh fala muito, mas fica desapontado ao ver que Lily não consegue responder. Então, para fazê-lo se sentir melhor, Lily começa a cantar e faz um show inteiro que ensina a Josh alguns passos de dança. Na manhã seguinte, Grumps percebe que Loretta não está se sentindo bem porque está comendo coisas que não deveria. Nesse interim, a senhora Prim procura por Josh e descobre que ele adormeceu no sótão ao lado de um enorme crocodilo maldito. Em pânico, a senhora Prim tenta levar Josh embora. Então Lily o segue e canta um pouco para mostrar que é inofensivo. A senhora Prim ainda não acredita e arrasta Josh para fora de casa para levá-lo à escola enquanto tenta ligar para o Sr. Prim para pedir sua ajuda, levando Josh a se abrir e explicar que Lily é o primeiro amigo que ele fez nesta cidade e ele o faz se sentir normal. Como a senhora Prim só quer que seu filho seja feliz, ela aceita ficar com Lily por enquanto. Momentos depois, quando ela volta para casa, a senhora Prim encontra o saco de cerejas no chão novamente. Então ela as joga de volta no lixo antes de ouvir alguns barulhos estranhos vindos do banheiro. Quando ela entra para verificar, ela encontra a Lily tomando banho e entra em pânico enquanto ela corre de volta para a cozinha, dizendo que isso não parece certo. Para acalmá-la, Lily começa a cantar uma nova música enquanto cozinha. A letra dizendo à senhora Prim que a vida precisa de mais açúcar e surpresas em vez da mesma monotonia todas as manhãs. Provar o açúcar novamente lembra a senhora Prim de seu amor pelo artesanato, e logo ela está assando e cantando com Lily, se divertindo como não se divertia há algum tempo. Ela também começa a pintar novamente e, quando vai para a cama, está tão feliz com sua vida novamente que o Sr. Prim começa a suspeitar. Quando Josh volta da escola, ele encontra a sua mãe cantando com Lily e Dora. Então eles começam a trazê-la para suas aventuras noturnas no lixo. Todo o barulho que eles fazem está deixando Grumps cada vez mais paranoico, levando a instalar câmeras de segurança em todas as janelas. Certa manhã, o Sr. Prim percebe que eles estão comendo pizza no café da manhã e finalmente para. Ele diz à esposa que percebeu que ela mudou e se pergunta se ela encontrou um novo amor. Então a senhora Prim não tem escolha a não ser contar a ele sobre Lily para impedi-lo de ter uma ideia errada. Assim que vê o crocodilo, o Sr. Prim entra em pânico e tenta fugir, mas quando abre a porta fica chocado ao ver Hector do lado de fora. Lily fica ofendido depois de ser abandonado e não quer ver Hector a princípio, mas Hector rapidamente o conquista, deixando-o com as músicas que eles costumavam compartilhar. A senhora Prim liga para o senhorio e descobre que, como parte do acordo que lhe custou a casa, Hector pode ficar na casa 15 dias por ano. Então ele vai dormir no sótão com a Lily. Isso significa que eles ficam cantando até tarde, o que dificulta o sono do Sr. Prim e Grumps. O dia seguinte deveria ser o dia da família, mas o Sr. Prim está muito estranho com essas mudanças em sua vida e decide correr sozinho. Hector se junta à senhora Prim e Josh e diz a eles que podem trazer Lily se ele usar uma camiseta do time Gators, porque ninguém nas ruas vai querer acreditar que é um crocodilo de verdade por aí em Nova York. Os 4 acabam se divertindo muito juntos visitando todos os pontos emblemáticos da cidade,
E quando o Sr. Prim volta para casa, encontra todos jogando juntos. Ainda estranho com isso, ele decide ignorá-los por enquanto. Então Lily vai atrás dele para tentar fazê-lo mudar de ideia. Ele traz para o Sr. Prim seu velho uniforme de luta livre e o convida para lutar. Então finge perder para deixar o Sr. Prim feliz. Agora que está se sentindo confiante novamente, o Sr. Prim se torna capaz de controlar seus alunos problemáticos e fica feliz por ter Lily e Hector por perto. Uma tarde, Hector mostra seu apreço pela família com um maravilhoso show de mágica. Ele também consegue arrastar um hesitante Lily com ele para tocar pelo menos uma música. Lily está confortável porque gosta dos Prims, mas Hector não entende isso e acha que Lily está pronto para tentar um palco público novamente. Quando Hector está levando Lily para outro concurso de talentos, e quando Josh os vê, ele protesta contra a ideia, explicando que Lily precisa de uma família e um lar. Hector discorda e informa a Josh que o destino de Lily é ser um showman. Então leva o crocodilo embora em sua bicicleta. Horas depois, Hector retorna a uma má notícia. Lily congelou no palco novamente. Josh corre para abraçar seu amigo para confortá-lo e lembrá-lo de que ele é incrível do jeito que é, enquanto Hector foge pela janela para procurar uma maneira de ganhar dinheiro para pagar sua dívida. No dia seguinte, Grumps arrasta os Prims para uma reunião do para acusá-los de esconder algo e tentar fazer com que os outros vizinhos votem para que eles deixem o prédio. Os Prims não sabem como se defender de todo o barulho que Lily tem feito, mas felizmente são salvos por Hector, que interrompe a reunião para apontar que Grumps instalou suas câmeras de segurança sem permissão oficial, o que significa que ele está espionando tecnicamente a todos. Furioso por ter sido pego sendo um hipócrita, Grumps expulsa todos enquanto ainda promete vingança. Os Prims agradecem a Hector por sua ajuda, mas ele desaparece rapidamente, e eles logo descobrem o porquê. O controle da vida selvagem está aqui para pegar Lily depois que Hector lhes vendeu a informação. Josh pede desesperadamente a Lily para cantar para provar que não é uma fera, mas Lily ainda não consegue cantar na frente de estranhos e é levado para o zoológico. Tudo isso é visto por Grumps, que finalmente tem provas para processá-los adequadamente. No dia seguinte, os Prims vão visitar Lily no zoológico. Josh quer resgatar Lily, mas seus pais apontam que isso pode ser o melhor, já que Lily estará com outros crocodilos e terá especialistas cuidando dele. Isso perturba Josh, que começa a tagarelar sobre o fato de Lily o tornar uma pessoa mais corajosa, desencadeando um ataque de pânico que o faz desmaiar. Naquela noite, Lily passa a noite cantando sozinho em um canto, porque não consegue se conectar com os outros crocodilos. Enquanto isso, Hector está deixando a cidade com seu dinheiro, e a falta de Lily na vida de todos fica muito óbvia. O Sr. Prim guarda seu uniforme de luta livre. A Sra. Prim perde a inspiração para pintar. Loretta não come nada e Josh cai dormindo em lágrimas na cama de Lily. Na escola, no dia seguinte, Trudy aborda Josh para dizer a Lily que seu grupo de dança estará em um show de talentos e percebe que ele está de mau humor. Para ajudá-lo a manter a esperança, ela conta a história de sua cascavel, que desapareceu por 6 semanas. Trudy pensou que seu querido animal de estimação havia morrido até que os vizinhos o encontraram. Então milagres acontecem. À noite, quando Josh encontra Hector esperando do lado de fora de casa, ele explica que agiu por medo e necessidade, mas se arrepende de suas ações. Então eles precisam deixar suas diferenças de lado para salvar Lily. Isso não é suficiente para Josh acreditar que Hector mudou seus hábitos e o ignora. Não querendo desistir, Hector chega sozinho ao zoológico, onde algema as próprias mãos às grades. Quando o segurança vem ver do que se trata tanto barulho, Hector o engana com magia e algema as mãos do guarda, conseguindo roubar as chaves do zoológico no processo. Em seguida, Hector foge para dentro do fosso do crocodilo, mas Lily o ignora enquanto os outros crocodilos começam a se aproximar perigosamente. Nesse momento, Josh aparece, mas se recusa a ajudar Hector porque primeiro ele deve consertar as coisas. Hector entende e finalmente pede desculpas a Lily, admitindo que usou, mas esses dias ficaram para trás. A partir de agora, ele permitirá que Lily viva com sua verdadeira família, os Prims. Isso finalmente faz Lily reagir e ele aceita fugir com eles. Já é de manhã quando o trio sai do prédio, e há um bando de policiais esperando por eles do lado de fora. Hector explica que estacionou sua bicicleta nas proximidades, mas Josh acha que Lily não pode viver constantemente fugindo. Eles precisam encontrar uma maneira de mostrar ao mundo quem ele realmente é. De repente, um ônibus passa promovendo o show de talentos que Trudy estará presente, e Josh sabe que essa é a única chance deles. Enquanto Hector distrai os policiais com um pouco de mágica, Lily e Josh sobem na moto e,
Quando Josh expressa medo de dirigir, Lily o convence a ser corajoso, mostrando que ainda tem o cartão de herói que lhe deu. Josh dirige a moto desajeitadamente, mas ainda consegue chegar a Times Square enquanto liga para Trudy para pedir que ela abra a porta dos bastidores para eles. Ao ver Lily, ela fica com muito medo, mas Josh rapidamente explica e Trudy aceita dar a eles sua vaga no concurso. Lily e Josh conseguem forçar a entrada no palco e todos entram em pânico ao ver um crocodilo de verdade. Essa reação faz Lily congelar novamente, especialmente porque os policiais e o controle de animais também estão chegando. Então, para fazê-lo se sentir melhor, Josh começa a cantar sozinho, mesmo que esteja apavorado e seja um péssimo cantor. Ver um ato tão corajoso de uma criança ajuda a Lily a superar seus próprios medos e ele logo começa a cantar também, fazendo com que o grupo de Trudy se junte a ele como seus dançarinos de apoio. O público e o júri o amam, e os policiais finalmente recuam. Um mês depois, os primos se encontram no tribunal porque Grumps os está processando por manter um animal exótico como animal de estimação, o que é ilegal. O juiz acha que Grumps está certo, mas antes que ele possa anunciar sua decisão oficial, Hector aparece com uma grande notícia. Graças à ajuda de Loretta, ele recuperou as escrituras originais de sua casa que Grumps havia roubado dele, e esses papéis revelam que sua casa pertencia à sua avó que fundou o zoológico de Nova York. Portanto, a cidade de Nova York concedeu uma renúncia especial a abrigar qualquer criatura exótica como animal de estimação no prédio. O juiz imediatamente decide a favor dos primos e, enquanto a família comemora, Loretta finalmente abandona Grumps e pula para o lado deles para ser seu animal de estimação também. Algumas datas depois, os primos saem de férias, trazendo Lily e Loretta com eles. Hector fica um pouco desapontado porque já havia agendado apresentações para Lily, mas logo resolve esse problema quando Trudy o aborda com o substituto perfeito. Acontece que sua cascavel é uma incrível Beate Boucher. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.